Bom dia, irmãos. Hoje, dia 10 de abril de 2020, nosso 19º dia da quarentena espiritual. Nós vamos estudar a Palavra de Deus mais uma vez hoje, não sem antes orarmos, pedindo a instrução do nosso Senhor. Letícia vai nos conduzir a Deus nessa oração. Senhor, muito obrigada por esse dia. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Quero te agradecer pelo estudo que nós vamos ter agora. Quero te agradecer por todas as famílias e pela nossa igreja. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Hoje, então, dando sequência, nós vamos falar sobre a sexta e sétima palavra da cruz. As frases que Jesus proferiu quando estava lá no Gólgota. A sexta palavra é uma expressão também curtinha que diz está consumado. Está lá em João 19:30. Tá? Então, próximo de entregar o seu espírito ao Pai e depois de ter carregado, encravado os nossos pecados ali na cruz, Jesus então exclama, está consumado. E essa expressão grega, ela era usada na época sob três aspectos, em três sentidos. Eu queria mostrá-los rapidamente para nós aplicarmos às nossas vidas. O primeiro sentido era referente a uma dívida saldada, uma dívida que até então foi paga, né? Como se alguém tivesse um saldo devedor e terminasse de pagar a conta, como os nossos carnês aí, né? Chegou a última parcela do carnê, está sendo pago, quitado tudo. Então era uma expressão que indicava que não havia mais pendências. É o tetelestai, o está consumado. Tetelestai, está pago, não há mais dívidas. Jesus se valeu dessa expressão então na cruz para mostrar que ele pagou definitivamente o nosso escrito de dívida. Como Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Paulo aos Colossenses 3,14 diz que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a lei, o qual nos era prejudicial, visto que nós não conseguíamos mais cumprir a lei cabalmente, removeu o escrito de dívida, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, portanto, isso nos faz compreender que não há outra forma, senão exclusiva, suficiente e eficazmente, de alguém ser perdoado, de alguém ser salvo, senão pelo sacrifício de Jesus na cruz, onde ele diz, depois de encravar os nossos pecados lá, tetelestai, está consumado, está tudo pago agora. O autor aos Hebreus, na sua carta, capítulo 9, versículos 11 a 28, ele trata também dessa suficiência, desse sacrifício eficaz e permanente de Jesus. Portanto, qualquer outra tentativa de se chegar ao céu, de alcançar a salvação, como alguns pensam, quem sabe pelo bom comportamento, se acham bonzinhos demais, ou tentando cumprir a lei, principalmente aquela do Antigo Testamento, como se fosse possível isso. Sabemos que não é, e quem erra um tio da lei, errou nela toda, diz a palavra de Deus. Então, qualquer tentativa de chegar ao céu, de ganhar a misericórdia de Deus, de alcançar a salvação, não passa de uma tentativa de depreciar e afrontar ao Senhor nosso Deus, porque o plano da salvação, ele é suficiente e eficaz. Plano este pelo qual o Cordeiro nos chama seletivamente, porque há uma eleição, não são todos que serão salvos, mas alguns serão chamados pela graça, sem mérito algum, sem ter feito algo bom, porque nós não fazemos por nós mesmos, sem ter algum crédito da parte de Deus, estávamos todos mortos em delitos e pecados. Então, esse sacrifício, eu não posso colaborar com ele, ele é suficiente, ele foi pago por nós, pago de forma exclusiva e eficazmente. Então, esse é o primeiro sentido da palavra tetelestai
grega, né, que significa, nas palavras de Jesus na cruz, está consumado. Está paga a dívida definitivamente. Não preciso fazer mais nada. Já tudo foi feito. Nem colaborar com Jesus eu não preciso, porque eu não tenho crédito nem mérito para isso. O segundo sentido dessa expressão tetelestai, está consumado, é um sentido que era usado quando os soldados sentenciavam uma pessoa, aplicavam a sentença a uma pessoa. Então, além do sentido primeiro de uma dívida paga, também tinha o segundo sentido de uma sentença executada. Tá? Esse uso também era cotidiano, principalmente pelos soldados romanos no mundo antigo, onde eles eram incumbidos de declarar a sentença, de penalizar legalmente uma pessoa. Então, quando eles executavam a sentença que foi passada, a sentença devida, eles decretavam, eles escreviam então sobre essa sentença tetelestai. Tá? A sentença foi executada por nós, tá bom? Esse sentido também então se aplica perfeitamente a Jesus, porque Jesus foi sentenciado e executado dentro da permissividade de Deus, dentro dos planos de Deus, como um criminoso, o lugar que era meu e seu. Nós éramos os criminosos, e ele foi sentenciado e executado como um criminoso, sendo que nós é que merecíamos esse título de criminoso, de maldito, tão somente merecíamos a morte pelos nossos pecados. Nós mesmos que éramos os criminosos, mas foi sentenciado a ele. Por isso ele diz, tetelestai, foi feita uma sentença, ou foi executada a sentença. Então na cruz, Jesus mesmo declarou a sentença que foi aplicada e executada sobre ele. Que Pedro, por exemplo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 21 e 24, 1 Pedro 2, 21, ele faz referência a essa declaração, quando diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então ele mesmo se faz criminoso, se faz maldito, como Paulo escreve, e recebe a sentença, o tetelestai, o segundo sentido dessa palavra. Primeiro, dívida paga. Então ele diz, tetelestai, está consumado. Segundo, a sentença foi executada. Tetelestai, está consumado. E terceiro sentido, é o sentido de vitória, tá? Porque os soldados romanos também, quando eles venciam, tinham triunfo nas batalhas, eles voltavam então exclamando, está consumado, ou tetelestai, houve vitória, houve vitória, triunfo na batalha. E nós, através de Cristo, que disse está consumado, ele diz do seu triunfo nesse momento sobre o pecado, sobre a morte do pecado. Mais à frente, quando ele vai ressurgir, outra vitória, agora sobre a morte, né? Mas aqui a vitória sobre o pecado, tetelestai, o triunfo sobre o pecado. Veja tudo que foi feito em nosso favor. Nesse dia, parecido como hoje, uma sexta-feira, o dia em que Jesus foi crucificado e morreu. Veja tudo que ele passou nesse dia, que nós podemos interagir, pensar que foi num dia como esse, uma sexta-feira, que ele foi entregue, morto e disse, por enquanto, até essa sexta palavra da cruz. Mas ele ainda diria a última, a sétima palavra da cruz, que diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa passagem está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E algo fantástico aqui, logo de início dessa expressão, dessa frase de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não sei se você percebeu, mas tanto a primeira frase
ou a primeira palavra, como nós chamamos, né? Como a última. Jesus se refere a Deus como Pai. São as duas vezes que Jesus se refere a Deus como Pai. A primeira, Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. E agora, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, a primeira e a última palavra da cruz são dirigidas a Deus através de Jesus como Pai. Isso nos deve fazer compreender a obediência de Jesus como filho, como um homem que veio e se submete àquilo que o Pai tem para a sua vida, de forma fiel, de forma leal. Essa expressão Pai é uma expressão que revela obediência a alguém que está entendendo estar submisso a alguém superior. O pai é a figura superior no lar, é o cabeça da casa. E Jesus está então se submetendo à vontade divina, como o homem que é. Jesus não rejeitou, nem hesitou. Jesus se submeteu ao soberano plano divino da salvação, de forma fiel, de forma leal, suportando sofrimentos, suportando vergonha que ele passou na cruz, suportando angústias de alma, aquilo que nós muitas vezes passamos num grau bem inferior, né? Dores, angústias, vergonhas. Mas Jesus foi obediente. Em todas essas situações ele disse, Pai, do começo ao fim é como se ele dissesse, é um Pai que eu estou obedecendo, me submetendo, sendo fiel e leal. Eu gosto do texto de Filipenses, capítulo 2, de 5 a 9, especialmente o versículo 8, que fala que Jesus foi fiel e obediente até a morte e morte de cruz. Por que até a morte e morte de cruz? Porque lá ele fala Pai, e Pai está sendo obediente ao Pai ali, cumprindo a vontade do Pai. Uma outra situação interessante aqui, outra mensagem maravilhosa dessa palavra, né, de Jesus, se dá pelo fato de ele mesmo se entregar, tá? Nas tuas mãos entrego. E agora sim, eu poderia dizer assim, olha, ele era Deus e podia não entregar, ele teria poder suficiente no estalar de dedos de acabar com toda aquela situação e não morrer na cruz. Jesus, sendo Deus Filho como era, tinha esse poder. Mas ele preferiu se entregar. Obviamente ele não quis, porque ele foi obediente ao plano da salvação. Mas guarde isso, ele se entregou. Não foi algo forçado, né? Nem que se ele não cumprisse alguma penalidade sofreria, por isso que eu cumpri aqui. Não, ele era Deus. Agora sim nós podemos dizer, nas outras palavras alguém pode dizer, mas sendo Deus suportou tudo isso. Não, ele suportou como homem. Agora aqui eu poderia dizer, ele era Deus e podia se safar disso, desse sofrimento, dessa vergonha, dessa angústia, mas não quis, preferiu se entregar. Então, fica aqui uma palavra para nós que passamos por sofrimentos, também angústias. Continuemos obedientes, continuemos fiéis e leais ao plano de Deus, que é o melhor plano. É o plano que vai nos dar a vida eterna. É o plano que nos trata com amor. Se entregue também ao Senhor. No final dessa mensagem que nós estudamos durante essa semana, sobre as 7 palavras da cruz, palavras de Jesus, frases de Jesus, enquanto ele estava sendo crucificado, se entregue também como ele fez ao Pai, ao Senhor nosso Deus. Hoje é uma sexta-feira, como eu disse, e me faz lembrar do texto bíblico que numa sexta-feira também Jesus se entregou e morreu por nós. Nós precisamos morrer dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós somos selados com Ele na morte e também na ressurreição, não é? Mas que isso seja verdade, que nós possamos externar isso para que realmente seja verdade e realidade na nossa vida. Não se esqueça, hein? Antes da festa da Páscoa, é preciso que nós pensemos no plano da salvação.
Eu digo que é até mais importante do que ficarmos pensando só nessa pandemia que está aí. Porque não nos esqueçamos que sem a salvação, a nossa alma estará na morte para sempre. Mas com a salvação nós ainda teremos vida gloriosa, triunfante com o nosso Senhor. Pense nisso. A Páscoa está se aproximando. É tempo de nós refletirmos. Há um cântico antigo também. Nós estamos sempre cantando cânticos mais antigos para relembrar aí algumas músicas que fizeram parte das nossas gerações, da nossa história, né? E essa é uma delas. Louvemos ao Senhor. E na última parte fala que nós vamos viver a vida enquanto Ele morreu a nossa morte. E quando chegar nessa parte, ore a Deus em forma de louvor, de cântico, aceitando o que você está falando e realmente dizendo isso do fundo do seu coração para o nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois o nome é santo, tão santo. louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo, tão santo. glorifiquemos ao Senhor. Ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana,
nosso Rei foi gritada por aqueles que receberam Jesus na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós havíamos estudado no início, na introdução das 7 palavras, que aquelas pessoas gritaram: Hosana, bendito o que vem, né? Hosana ao nosso Rei, mas de forma equivocada. A maioria delas, porque elas queriam, se vocês lembrarem, aquele que ia libertar Israel dos domínios de Roma, um libertador político. Mas você que reconhece a libertação espiritual ofertada próximo à Páscoa, no momento da Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo, você pode declarar, aonde você estiver: Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. Vamos orar? Te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, na Tua presença, ouvindo a Tua voz, no nosso período devocional, onde de forma singela, mas com muito temor, nós entregamos as nossas vidas diante do Teu trono, para sermos guiados, orientados, abençoados pelo Senhor. Cuida das nossas vidas, ó Deus. Hoje nos lembramos do dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, onde houve triunfo sobre o pecado. E nós então estamos livres da condenação por Ele. Louvado seja o Teu nome por isso, nós Te agradecemos. Nos lembramos também do nosso irmão presbítero James, que comemora hoje o seu aniversário, mais um ano de vida concedido pelo Senhor. Ele tem sido exemplo de vida para nós, especialmente com relação à sua fé. Então, temente e fervorosa diante do Senhor. O abençoe, ó Deus, e renove no seu coração a alegria de pertencer ao Teu povo. É a nossa oração. No nome de Jesus nós fazemos. Amém. Amém. Amém.